as teorias dele, as filosofias, são muito parecidas com as nossas, né? O maçom, o budista e o kardecista têm muita coisa em comum. Sendo que o maçom, ele diz que não é uma religião, né? É uma filosofia de vida, até porque ele diz que é evangélico, esse cara. Mas o que ele fala passa léguas de distância do pessoal evangélico. Mas foi muito legal a conversa com o cara. O primo da minha esposa é maçom. O primo da minha esposa é maçom. O pai de um amigo meu também era maçom. Já desencarnou há bastante tempo. Ele era espírita, seu Sinésio, e era maçom também. Ele frequentava a maçonaria. Esse primo da minha esposa é maçom. Mas ele não tem uma religião oficializada assim. Ele, de vez em quando, vai na missa e tal, mas ele é maçom. Tem os amigos lá, né? O espiritismo, quando ele surgiu, ele também surgiu como uma filosofia. Então, a maçonaria não deixa de ser também um tipo de filosofia, não é religião mesmo, tanto que até em processos de imunidade de tributos, o próprio Supremo Tribunal Federal declarou que a maçonaria não é uma religião, então não teria direito à imunidade tributária, né? E isso estava em discussão o espiritismo também. Se o espiritismo também poderia ser considerado religião, tudo envolvendo a questão tributária, né? Se tinha direito à imunidade tributária conforme está na Constituição. Então, a maçonaria, quando surgiu, é isso mesmo, é uma filosofia, é que demonizam muito, né? Principalmente... Sim, eles foram perseguidos há muito tempo, né? Há tempos atrás eles eram perseguidos. Faziam reuniões escondidas e tal. Eu estive num castelo em Portugal, cara, nós passamos lá e tinha uma sala lá, o cara falou, o pessoal da maçonaria se reunia aqui há 100, não sei quanto tempo atrás, mais de 100 anos. Sala toda enrustida, com saída, buraco para tudo quanto é lado, os caras se reuniam ali, a coisa engrossava, ó, cada um para um lado dentro do castelo. Lá. Todo tipo de filosofia que busca a liberdade de pensamento, principalmente, sempre foi perseguido, desde muito, né? Porque as religiões, né? Principalmente o catolicismo, desde a Idade Média, nunca permitiu liberdade de pensamento. Então, qualquer doutrina que libertasse o pensamento era demonizado, né? Sim. E o espiritismo também foi. Ele diz que na loja tem gente de tudo que é canto. Tem pessoal do Alcorão, tem umbandista, tem católico, tem evangélico. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante, o conhecimento que ele tem da Bíblia, cara, é impressionante. Eles leem muito a Bíblia, muito. E como ele diz, como é que ele chama? Gudá, o grande não sei o que do universo, Deus, tem um nome lá para eles. E é Deus e a Bíblia. Agora eles acreditam em reencarnação, em resgate, todas essas coisas, tudo. É impressionante. Esse primo da minha esposa ele não comenta muito não, mas ele Nossa, esse cara, quando ele descobriu que eu era kardecista, aí ele abriu o verbo. Pô, você é kardecista, eu sou maçônico, vamos lá na minha loja que é dia desse? Eu falei, vamos. Why not? Porque para você entrar na maçonaria, você tem que ser indicado por alguém que já pertence. Então não é igual o espiritismo que está de porta aberta, qualquer um entra. Você tem que ser indicado, porque é como se fosse uma fraternidade, uma irmandade. Eles têm um pacto entre eles lá, né? Vamos dizer assim, você tem que ser indicado por alguém, por quê? Para você fazer parte daquele grupo, você tem que ser indicado por alguém que conheça e que saiba que você não vai, né, causar problema para eles, né? Não vai chegar lá e começar a armar barraco. Então tem que ser assim, de cada dedo, tem que ser um grupo seleto, né? Então é isso daí. Eu não sei se vocês sabem, Leonel, talvez, a esposa dele trabalha lá, a Embraer, nos cargos mais altos, o pessoal é tudo maçom. Provavelmente tudo maçom. E outra coisa, eles fazem um tipo de blindagem, o pessoal que é maçom, que você não toca no cara, bicho. Pode passar 500 demissões lá, 500 listas que você continua lá. Eu sei de 2 casos, pelo menos. Cara que não é assim, para padrão Embraer,
Já era para ter saído há muito tempo e ninguém toca no cara. Eles são como uma irmandade, então eles se protegem e se ajudam entre si. Isso. Esse primo da minha esposa, ele tem 70 anos, mas ele já aposentou na GM, ele já aposentou como superintendente lá na área de manutenção. E eles, não sei desde quando que o Antônio Paulo é maçom, mas ele é maçom, ele frequenta a loja, vai toda quarta-feira lá. Mas ele não comenta muita coisa a respeito, não. Mas ele tem informação, assim, ele fala, porque como é que ele chama um ou outro, lá, companheiro, amigo, sei lá. Ele fala irmão, esse cara falou todo irmão. Irmão, Eu fiz isso aqui pro meu irmão, o irmão fez não sei o que para quem, o irmão. Quando eles buscam informação sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, eles buscam entre eles lá. Eles são as chamadas ordens de cavalaria da Idade Média é a origem da maçonaria. Os chamados cavaleiros templários é a origem da maçonaria nos cavaleiros templários. Legal. Vamos lá, então? Vamos. Vou atender rapidinho aqui. Estou na live, irmão. Não sei. Eu estou dentro do quarto aqui na live. Tchau. Então vamos lá, capítulo 24. A prece de Ismália. A prece de Ismália. A Ismália quase fez chorar. Ismália lembrou da Amália. A Amália que era mulher de verdade, né? Não é Amália, é outro nome, não é? Amélia com Ismália tem uma fonia aí, parecida. Qualquer coisa assim, tá ali. Se não é Amália, é Amélia. Se não é, devia ser, né? Como dizia Rui Barbosa. Rui Barbosa que falou, se não falou, devia ter falado. Descreva o ambiente no momento de oração no posto de socorro. O ambiente estava para baixo, né? Não, até que ele começa bonito, né? Os sol desapareceram no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia do disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Aí ele fala: no centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. O cara descreve umas paisagens que, pô... Mais do que cinema, né? Pois é. Fundamente impressionado, procurei co-vizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia a nobre Ismália. Eu acho que quando ele fala do ambiente, é toda essa paisagem bonita que ele descreve aí, né? O sol, Os demais homens e mulheres mantinham seus lugares de serviço que eles competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que o direito a essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Interessante, né? Mandaram apagar todas as luzes artificiais. De onde viriam essas luzes? Que tipo de energia? Aqui a gente também a gente consegue também perceber que o ambiente ele colabora
com o nosso estado mental para fazer uma oração, né? Então, se não for um ambiente que induz a gente a realmente concentrar o pensamento, isso acaba não tendo a eficácia necessária, né? Por isso que no centro, geralmente, quando a gente vai fazer a oração, apaga-se as luzes, fica só uma luzinha verde ou azul, que é para você não se distrair e concentrar o seu pensamento na prece. Sim, sim. Aqui nessas vibrações virtuais que estão tendo aí, eu faço aqui embaixo, eu apago as luzes todas aqui, tento montar um ambiente parecido, mentalizar o centro lá, né? Diz que realmente isso faz a diferença na conexão, né? Faz. Mais para frente ele menciona algumas coisas a respeito disso aí. Eles mesmos recomendam, né, nas vibrações, desliga a luz, televisão, rádio, se concentre, esqueça o celular. Senão não dá. Você já pensou um ambiente conturbado? Não tem repercussão nenhuma, né? Eu aqui mesmo na leitura dos capítulos para a gente comentar à noite, eu procuro fazer de manhã, quando está em silêncio. Só tem um cachorro do vizinho, toda manhã, 6 horas da manhã em ponto, o cachorro começa. Falei, mas tá em silêncio. Eu sentei na poltrona para começar a ler, o cachorro começa. Ele tá evoluindo. O cachorro chato. Ele quer participar. Uma das coisas que eu discuti com esse maçom, a gente conversou, foi exatamente sobre a oração, né? A importância da oração, que até tem nesses capítulos. Isso. E a gente comentando sobre a questão de você fazer a oração. Às vezes você fala 2 palavras e resolveu o seu problema. É melhor do que você ficar, Pai, nós está santificado, você faz uma coisa mecânica que não agrega nada. Ele disse para mim que ele já rezou algumas vezes o Pai Nosso de outra forma, com outras palavras. Como se ele estivesse criando uma oração, mas em cima do Pai Nosso. Achei muito bacana isso. Falou, experimenta. Em vez de você falar Pai Nosso que estás no céu, todo Criador do céu e da terra, vai por aí, arquiteto do universo. Você vai mudando as palavras e vai ficando mais envolvido pela oração. Isso é muito bacana. A gente sabe que o que vale, na verdade, é o pensamento, são as palavras, né? Então, tem aí pessoas que têm versões diferentes do Pai Nosso, mas o que vale realmente é o pensamento no momento, né? O sentimento. Palavras mesmo não quer dizer grande coisa. Tem um capítulo desses que ele fala, reze com o coração. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, capítulo 13, lá, que fala sobre a prece. No capítulo 27. 27, isso, não 13, é 27. É o pedir e obtereis. Isso. Ali tem várias instruções interessantes. Isso. Perfeito. Descreva o que você sentiu na oração de Ismália. Foi emocionante. Eu escrevi aqui um belo exemplo de amor ao próximo, emocionante a dedicação de Ismália em pedir misericórdia de Deus para os desafortunados. Foi até uma coisa que nós discutimos também, misericórdia, né? Quando você pede misericórdia a Deus, a pessoa está no erro. Você nunca vai pedir misericórdia para quem tá bem, né? Se o cara está bem, você pede misericórdia para aquele que cometeu um crime, para aquele que está brigando com a lei, para aquele que está em desavença com a família, né? Sim, graças a Deus eu sempre ouvi isso, né? Os católicos dizem, os protestantes dizem isso, que a misericórdia de Deus é infinita. Então, é bem por aí, ou seja, as portas estão sempre abertas, né? Mas temos que... né? Tem uns trechos da oração que... Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai os vossos filhos desventurados. O tempo todo ela busca, né,
a misericórdia para eles, né? Porque todos que estão ali estão com um problema, né? Um problema de maior ou menor intensidade. Sim. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Até um trecho do Pai Nosso. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante de sol da vossa bondade. Muito bonito a oração. E com certeza falando com o coração, né? Porque é o nível de evolução de uma pessoa de um espírito, né? Para fazer uma oração dessa. Sim, ela estava realmente, né? ela estava realmente num patamar bem acima, né? E a prova disso são os efeitos, né, que ele comenta no livro, né? Dependendo do seu grau, né? Tem um termo que ele usa aqui que é muito bacana, a gente vê mais à frente. Posteriormente aí a gente vê que de todos ela é que estava, vamos dizer assim, ela que tinha a maior patente ali naquele momento ali. Exatamente. Mas foi realmente é uma oração bastante emocionante mesmo, porque a gente vê que é do coração mesmo. Acordai-os para a responsabilidade. Bom, vamos ler esse trechinho aqui? Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor. Se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos dos vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante de sol da vossa bondade. Muito bom. Pequenos somos nós, né, perante Deus. E aqui é interessante que ela pede a misericórdia para eles, mas não deixa de ressaltar a responsabilidade que cada um tem sobre os seus atos. Exatamente. Exatamente. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Assim, resumindo, apesar de tudo, tenha piedade deles. Né? Sim. Apesar de tudo, tenha piedade deles. Tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, como diz lá. Que de repente, quem sabe, se um dia no passado a gente também não esteve dormindo lá, né? Ela menciona isso, né? Acho que mais para frente. Mais para frente. É tão legal o Senhor ter piedade de nós, que quando você vai à missa mecanicamente, que o pai obriga, a mãe obriga, aí esse negócio sai, aí você começa a analisar, né? O Senhor tem piedade de nós. É um negócio tão forte, né? Então, você pedir a Deus que olhe para você. Muito bacana. Qual foi a transformação no corpo de Ismalha e nos demais vista por André? Tá isso. Mais à frente, ainda que ele fala, eu achei em gradação espiritual, né? Sim. Quando no momento reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irrigavam todo o seu corpo, em particular o tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimia a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora em menos intensidade, né? Sim. Ela parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Isso, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismael estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos e em
em que predominava a cor azul. Depois delas, depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, Uhum. de um lilás surpreendente, né? Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo com grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte comunidades sublimes expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, os enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Sim. Daí ela prossegue aí a oração Sim. depois disso. Ou seja, todos eles recebiam essa luz em função do nível de cada um, né? Como disse o André, gradação espiritual. Achei interessante isso. Que conforme a graduação que cada um tinha, né, em termos morais, cada um expandia essa luminosidade de uma intensidade diferente, né? Então a Ismalha, que era, vamos dizer assim, a que estava numa posição acima de todos, é a que mais expandia essa luminosidade, né? Aí os demais, aí ele foi falando né, de cima para baixo, né? E aqui eu acho interessante, aqui, ele fala, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax. O tórax é justamente onde fica o centro de força cardíaco, né? Uhum. O cardíaco é o que dizem que é o, vamos dizer assim, da onde sai o sentimento, né? Então, o frontal é o do intelectual e o cardíaco é o do sentimento. O emocional. Muito bom. Essa graduação, essas cores também, eu acredito que, não sei se eu vou falar uma besteira, apesar de já serem espíritos mais evoluídos, todos estavam ali, né? Inclusive o André Luiz, que já estava num outro patamar, né? Sim. Quando o pessoal falava do Flamengo aí. Estava num outro patamar. Então, independente dessa evolução espiritual, eu acredito que muito também tinha a influência da cor da luz com a dedicação que você estava tendo naquela hora, ou não. Com a sua participação efetiva no evento, né? Porque eu estou querendo chegar no seguinte, apesar deles serem espíritos mais evoluídos, também ainda tinham alguma influência, né? E podiam se distrair durante determinadas cerimônias, sei lá. E aí a luz variava de intensidade, ou somente com a evolução do espírito. Ou seja, o Aniceto estava com a luz lilás, que sempre seria lilás, enquanto ele estivesse naquele nível espiritual, né? O Alfredo seria verde, enfim, etc. Assim, a intensidade aí depende realmente da evolução de cada um. Né? A cor, cada cor tem vamos dizer assim, uma significação também, né? Uhum. Então, o que eu me lembro, assim, não me lembro de cabeça, mas o azul é uma cor mais de serenidade, de tranquilidade, o verde é uma cor mais curativa, o lilás é vamos dizer assim, uma das cores mais difíceis de alguém, vamos dizer assim, apresentar, porque é uma cor mais nobre, é uma cor, assim, só espíritos realmente de uma certa graduação consegue, né, a cor lilás. Eu acredito que esse pessoal já emitia essa luz assim, vamos dizer, sei lá, porque eles já estão num plano diferente. Então, o dia a dia deles, vamos dizer, a gente pode considerar isso, né, dia a dia, ter isso como referência, eu acho que o cara já vibra o dia a dia dele,
a condição dele no tempo, né, no espaço, né, já é, né, uma vibração diferente. Então o cara já tem uma conexão e uma tarefa a ser cumprida que ele cumpre já de forma espontânea, já em função do nível de graduação, vamos dizer, que ele já esteja. Então, o dia a dia dele, se o cara já não, né, processa um monte de coisa, já recebe essa energia que vem de cima, ele já está preparado, já é o caminho para fazer essa distribuição. Então, ele já está num nível ali, acho que difícil de regredir. Ó. Acredito que não existe essa regressão, né? Porque a evolução não é sempre para frente. Então, regressão realmente não existe. Né? Então, a evolução ela é contínua. Você pode estacionar... Você avalia Jesus, o nível de luminosidade que ele tem, né? Então, ele vai voltar, ele vai brilhar menos? Eu acho que não, né? Sei lá. Não. Percebe? Não, mas eu não estou falando em termos de você perder, evoluir, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que não se evolui. Eu estou falando em termos de você não estar num dia bom naquele dia, momento. Mas você, é o dia... Você dá uma distraída, Mas eu estou entendendo, eu também fiquei pensando aqui, que essa evolução espiritual passa pela capacidade de concentração, pela capacidade de rezar de forma correta, pela capacidade de se entregar. Então você já chegou num nível que eu acho que esse tipo de distração ela se aplica para a gente. Pobres mortais, mas não para eles. Isso. Eu também acho assim. Isso que eu estou dizendo. Eles vão sempre brilhar, não vão estar. Eu não vou ter a mulher para ter brigado. Não tem o chefe para encher o saco. Não tem o chefe para encher o saco, entendeu? O cara já está ali no posicionamento espiritual tão elevado, tão, né, muito próximo da divindade, que a função dele dentro do universo já é outra. Então... o trabalho dele já está definido, ele já acorda, se a gente pode considerar isso, de manhã ele já acorda com aquele brilho, sabendo o que vai fazer, com as tarefas definidas. Imagino isso. Não tem aluguel para pagar, cartão de crédito, não tem que pagar. Net. Eu acho que vocês estão tendo uma imagem muito idílica desse plano espiritual. Eu já sou mais cético quanto a isso, viu? O cara pode ter os probleminhas dele familiares lá, mas não tem conta para pagar. Isso aí não tem. Não tem conta para pagar. Não tem dinheiro. Tem que comprar o arroz, subiu para R$200 o quilo, a carne está difícil. Vou ter que jantar ovo hoje, acabou. Não tem essas coisas. Então, eu diria assim que chefe tem, mas a cobrança ela é de uma forma mais sutil, né? E a gente vê as narrativas do André Luiz aqui, que ele tem dúvidas e surpresas, assim, iguais nós. Então, ele é vamos dizer assim, um nosso representante lá no plano espiritual. Sim, ele é um aprendiz. As reações que ele tem aqui e as surpresas que tem seriam que eu mesmo teria se eu tivesse. Lógico. Então, ele é um aprendiz, né? Tudo surpreende ele. Nossa, ele fica assim, de boca aberta e tal. Nossa. Um detalhe, lá você não engana o chefe, hein? Tem esse detalhe. Então justamente. Se tiver aqui, ó. Entendeu? Mas para atingir esse nível, por isso que eu digo, para estar nesse nível aí, nossa senhora. A própria luminosidade que cada um apresenta já é o retrato de quem é cada um ali, né? Então... Aí você vê que o André, Luiz e o Vicente também já brilharam um pouco, então uma luzinha meio fraca e tal, mas, pô, isso aí já encheu eles de júbilo, né? Como ele cita aqui, né? Vamos dizer assim, ele já havia conquistado alguma coisa, né? Então ele não era igual ao que ele tinha saído do umbral, né? Já está se sentindo superior aí, tá vendo? Ele já tinha percebido que ganhou alguma coisa, né? Já tinha terminado o pré-primário, né? Com certeza. Considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Aí ele ficava assim, eu tô brilhando. Você não. Tá discriminando, ó. Vai tomar aí não. Sei lá.
Bom, a gente vai conferir isso depois. Né? Com certeza. Eu vou ligar isso aqui. Aí ela prossegue aí, né, a oração dela. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhe o espírito entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção da vida e luz. E eu acho bacana que o texto é todo rebuscado, né? Parece o ministro do Supremo falando. É um poeta, ela é uma poetisa, cara. Ela busca os termos aqui que são espetaculares, né? Sim. E coisas que você falaria com duas palavrinhas simples, ela vai lá no âmago. E ela assim, ela traz toda a situação aí, mais ou menos, de cada um, né? Sim. Mas ela se coloca como um deles, né? Então, a gente vê que esses que estavam ali dormindo não se diferenciam grande coisa da gente. Então, sim. Leprosos espirituais, também nós, cegos do entendimento, paralíticos da vontade. Nossa. Isso. Quando ela diz aqui, também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos prodígios de vosso amor. Pródigos de vosso amor. Né? Então, quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Isso é do Gilmar Mendes, cara. Isso aí, se ele fosse fazer essa oração, ele ia fazer assim. A gente vê aqui que se nós um dia tivemos a ajuda de alguém, agora a gente não tem mais nada do que realmente retribuir a ajuda que nós já recebemos no passado, né? Com certeza. Com certeza. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma nos alvitres da ilusão. Isso dá até música.
É impressionante essa oração dela, é muito bacana. Tem que ler com um dicionário do lado. Às vezes você... Está no Aurélio. Tem que... Hoje em dia está no Google, né? Antigamente era no Aurélio, agora está no Google. A gente tem que também entender que vamos dizer assim, a linguagem da época, né? Exatamente. É igual umas versões da Bíblia que existe aí, que é na linguagem atual, né? Então eles trocam as palavras que hoje o povo não sabe mais o que significa por sinônimos que o povo entenda, né? Uhum. Aí tem uns que reclamam porque tá empobrecendo, né, a Bíblia. Aí o cara ia rezar, eu vou estar rezando para estar pedindo, para estar não sei o que. Para! Gerúndio direto aí, né? Vou estar querendo rezar. Nossa Senhora. Sei que o pessoal desenvolveu isso, né? O gerúndio aí, enfiar gerúndio em tudo. Vou estar fazendo, vou estar falando, vou estar anotando aqui para a senhora. Eu já escutei para de me corrigir, pô. Então continua falando. Rui Barbosa se mexendo lá no túmulo. É um vício, né? Um vício de linguagem, né? Como um vício que surgiu fala, né? Que 10, 20 anos para cá. Eles chamam de gerundismo, né? É um vício de linguagem. Você sabe o que é mais perigoso? Daqui a alguns anos esse negócio está incorporado na língua portuguesa. Vamos incorporar. É só um víciozinho de linguagem. Então, mas se a gente for pensar que... Muita coisa, né? Assim, né? O português que nós falamos hoje, ele teve origem no português medieval, que por sua vez teve origem no latim vulgar, que por sua vez tem origem no latim clássico que era falado pelos romanos, né? Então a evolução da língua é isso aí, só que assim, alguns não aceitam muito porque vai empobrecendo a língua, vamos dizer assim, né? É do tipo sair para fora e entrar para dentro, não está errado, né? Tem um nome, né? Tem um nome. Pleonasmo. Pleonasmo. Não, você não está errado, pô. Vou sair lá fora, pô. Entrei dentro da igreja. Vou descer para baixo. Descer para baixo. Estou dando ênfase, o pessoal, quando eu estudei português lá no ginásio, o professor insistia nisso. Devemos evitar os pleonasmos viciosos. Ele denominava assim, né? Subir para cima. Bem, não está errado. Mas é redundante, né? Mas o ouvido dói, né? O martelo e a bigorna fica ali, ó. Briga. Vou entrar dentro. Nossa Senhora. Entrar para dentro. Eu saí lá fora, estava chovendo. No final da prece, qual foi o comentário de André? Comentário de André. Muito bom o comentário dele. Aqui, ó. Como é que eu vi? Pergunta 4. Na verdade, ele fala bastante, né? Ele pensa muito, na verdade, né? Ele não expressa em palavras, mas ele fica pensando, né? Fizera esmalha, nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquecidos, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde esmalha ao último dos servidores. Não cabia a mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por esmalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Ou seja, uma espécie de energia, né? Ele recebia ele recebia, o corpo, o espírito transformava e ia fazer bem para alguém lá, né?
Eles recebiam, eles estavam sendo, na prática, médiums, né? É isso. Então, eles estavam sendo intermediários dessas, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o termo aqui que ele usa aqui, flocos leves, vamos dizer assim, era como se fosse vibrações que eles estavam recebendo, né? E vibrações, a gente sabe que é um tipo de magnetismo, então eles recebiam e aí eles transmitiam para aqueles que estavam ali dormindo, né? É isso aí. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras, né? Ele vai falando, aí no final ele fala um negócio legal. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o próprio valor na cooperação que podia prestar. Sim. Muito bom. Quer dizer, todos estavam servindo de alguma forma, né? Para aliviar aquele sono horroroso que eles estavam tendo ali. Pesadelo, na verdade. Não é nem sono. Sim, eu acho que quando se faz, então, as vibrações no centro, eu acho que deve traduzir mais ou menos, traduzir não, mas quando tem essa finalidade, não seria essa a finalidade? Das vibrações no centro, para se medir vibrações positivas, cada um dá o melhor de si, dentro da possibilidade, da condição de cada um, né? E se somar aquelas condições todas e vibrar, produzir uma vibração, um campo magnético, entre aspas, aí de... Por isso que recomenda-se tanto as vibrações coletivas. Coletivas, né? Ou seja, várias pessoas no mesmo ambiente, e tem as vibrações das 22 horas, que é no mesmo horário, que é para haver aquela corrente de grande quantidade. Isso. Então, o que eu me lembro assim de algumas pessoas relatarem é que durante as vibrações coletivas no centro, de cada um saía um elemento luminoso, e esse elemento ele era recolhido por equipes, tipo assim, recolhido em grandes baldes, vamos dizer assim, grandes potes, e esse elemento era levado para que pudesse ser utilizado no tratamento de pessoas que estavam necessitando desse elemento, vamos dizer assim, né? Sim. Então seria semelhante a essas bolhas que saíam deles, né? Tem uma senhora nas vibrações, fala muito em Bezerra de Menezes, né? Essas vibrações indo beneficiar pessoas de quem ele cuida, né? Sim. Vamos dizer assim, assim como no tratamento médico você precisa tomar remédios, isso não deixa de ser remédios, né? Que são recolhidos e que são levados para tratamento dessas pessoas, né? Até mesmo aqui mesmo no capítulo anterior fala que eles recebiam remédios, né? Alimento e remédios, né? Então, são esses elementos que eles utilizavam para tratamento, né? Exatamente. Vamos comentar a definição de Aniceto sobre a oração. É o próximo parágrafo, né? Sim. Observando-me o assombroso, observando-me o assombro, né? Assombro, né? Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem a sua capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com a qualidade de elevação já conquistadas na vida. Ou seja, cada um contribui da maneira que pode, né? Sim.
É como ele fala na última frase do parágrafo anterior, né? Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Isso. Cada um dá o que pode e deve. O que pode. Vamos dizer assim, tem pessoas que, vamos dizer assim, tem uma força muscular que consegue carregar ali 30 quilos, outro consegue carregar 50, outro consegue carregar 80. Então, vamos dizer assim que a força moral de cada um, né? Somada? Cada um conseguia carregar alguma coisa, cada um conseguia dar, né, alguma coisa proporcional à sua graduação moral. Sua capacidade moral, né? Sua condição espiritual. E sempre se pode dar alguma coisa, né? Ele fala no parágrafo anterior também, os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Então, mesmo que você seja um espírito que está lá embaixo, né, você consegue, quando você é sincero, né, nos seus pedidos, né, na sua conexão com o plano espiritual, você consegue liberar coisas boas. Né? A contribuição no trabalho, seja ela mais simples. Cada um dá o que pode, né? Resumindo, é isso, né? Porque daí você, dando um pouquinho que você possa, né? Já é algo dentro de um contexto maior, né? Numa quantidade. Tem uma frase que fala, né? Que ninguém é tão pobre que não possa contribuir com alguma coisa, né? Exatamente. A pessoa, às vezes, não tem muito, mas, né? O pouco que ela contribui já ajuda. Eu achei interessante essa frase que, como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Isso. Então, Deus não aparece para a gente e fala, meu filho, vou fazer isso para você. Ele age através dos homens. Isso, o homem pelo homem. E conforme o que cada um já conquistou, né? Isso aí. Qual mensagem mais te tocou neste capítulo? Essa é fácil, né? Essa última aí, bom, para mim essa última aí mesmo, a contribuição de cada um e na medida do possível, né, de cada um, na condição que cada um possa contribuir, que na realidade foi o que aconteceu lá, né? Eu fico com a oração da Ismália. A oração da Ismália realmente com certeza. Pelo amor de Deus. A mensagem que ela passa de preocupação com o semelhante, né, de se envolver com isso, né, de uma maneira... E sempre, como disse o Cláudio, sempre trazendo para ela, trazendo para quem estava ali, que não passaram também por esse momento. Então... A Ismael é a ponto fora da curva. Ela demonstrou aquilo que é o nosso objetivo, né? Mostrar a empatia por aquele que precisa, né? Então, ela mesmo numa posição que ela poderia estar a níveis superiores, ela estava ali auxiliando quem precisava, né? Então, isso é um exemplo de o quê? Humildade. Humildade. Acho que o fundamental é isso. Apesar do nível dela ser extremamente alto e uma condição vibratória bem superior à dos outros, mas ela se trouxe para todo mundo e ela compartilhou, né, essa condição dela com todos que estavam ali, né? Porque se a gente for lembrar no capítulos anteriores, o Alfredo fala, né, que ela já poderia estar ali residindo ali em níveis bem superiores, mas ela estava ali contribuindo naquela condição, ajudando principalmente ele, né? Sim. Muito bacana, muito bacana. Então vamos lá, capítulo 25, efeitos da oração. Por que André chama de múmia os seres que dormiam? Quais eram suas condições?
Pois é. Os caras eram mortos-vivos. A gente já tinha mais ou menos comentado isso, né? Anteriormente. Ele fala aí na página 156, né? As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. É interessante, né? Agora é engraçado ele ter esse insight de múmias, né? Porque a múmia é um negócio todo enfaixado, né? Eles estavam enfaixados. Eles deviam estar com a visão, assim, com o rosto, talvez, enrijecido como uma múmia, né? Que a múmia... As múmias, quando os caras abrem lá aqueles sarcófagos, elas estão sempre com uma expressão mortuária, né? Vamos dizer assim, né? É isso aí, acho que é a morte, né? A múmia é a morte, né? É porque as múmias egípcias, elas recebiam aquela bandagem, né? Isso. Então, quando você vê uma múmia, é porque eles já retiraram a bandagem. Sim. Então, mostra aquele corpo todo ressequido, né? Aquela pele toda ressequida, engruvinhada. Então, eu acho que eles estavam mais ou menos parecidos com isso. Como se fosse um morto-vivo, né? O cara tá morto. A múmia, quando você olha para a múmia, é a imagem da morte, né? Sim. Porque se você não está vivo, não está em forma de esqueleto, você está uma múmia, é verdade. Você está ali um morto-vivo, né? Porque é só pele e osso, né? A múmia, ela é só pele e osso, não tem mais nada, né? Então... uma das múmias mais famosas é do faraó Ramsés II. Se for pesquisar na internet, acha lá a múmia dele. Eles desenfaixaram, né? Então, eles expõem lá a múmia do tal do faraó, né? Mas talvez seja por causa disso, que eles estavam assim num aspecto assim tão grotesco que parecia uma múmia desenfaixada. É verdade. Eu achei interessante um pouquinho antes aqui que ele fala assim. Aí começa, né, o capítulo. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Aí começa, ele fala assim: eu estava boquiaberto, não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Então ele ficou assim, surpreendido, porque fazia poucas horas que eles haviam sido submetidos, né, àquela cirurgia, né, nesse gabinete de auxílio às percepções, e ele já estava vendo um monte de coisa que ele jamais tinha visto até aquele momento, né? É isso. Tipo assim, olha o que o negócio fez efeito mesmo, hein? Não é que o negócio funcionou mesmo? E aí ele fala aqui, né? As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Então aí começou a fazer efeito, né? As bolhas. Aquelas bolhas, a energia toda ali, né? Aí começou a dar um efeitozinho ali no povo. Muitos moviam os pés e as mãos como se esforçassem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. É o que estava mais próximo, né, de despertar, né? Sim. Que a gente leu aí. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve e me exclamou. Opa, não se preocupe não, ele volta. Lá ia ele atrás dos doidão lá. Não, eu fico imaginando, se a pessoa ele sai correndo atrás do cara, não, volta aí! Onde é que Volta aí! Calma!
E olha que esse pessoal aí que recebia, né, pela sequência aqui dos fatos, esse pessoal que começou a acordar, isso eram os mais merecedores, hein? O cara já acordava alucinado, né? Que ele começava, acho que, tomar consciência, né, do problema que ele ia enfrentar, não é, né? Não foi esse o comentário, né? O Alfredo Tinha que explica, né? acordar, tomar consciência daquilo, que é da conta deles, vamos dizer, né? E daí para frente. Então, quer dizer, quem não acordou, que não tinha nem condição de acordar, você está muito mais. Bom, a longo prazo teria que acordar, né? É o que, pelos fatos aí que a gente já leu anteriormente e agora. Ou seja, o cara acorda já alucinado. Já pensou? Aí, o Alfredo explica ele aqui, começa a ter contato com a consciência. Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Quer dizer, não é para falar para eles. Acreditam, sonhar, e é melhor assim. Melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro em outras dependências que serão recolhidos para adequado tratamento. Ou seja, eles despertaram de vez, né? E aí iam começar a receber uma assistência mais efetiva, né? Esses dois é os que estavam, assim, em condições menos piores, Menos né? pior de receber ajuda, né? Então, aí eles conseguiram despertar, mas como esses que estavam ali, eles eram aqueles que não acreditavam em nada, né? Depois da morte, eles acreditavam que não existia o nada. Então, para eles é estranho, né? Pô, mas se eu morrer é para acabar tudo. Como é que eu tô aqui, né? Então, eles acordam achando que ainda estão vivos, que estão sonhando. Deve ser. Então, eles não entendem, né? Então, aí o Alfredo fala, né? Calma, né? Vamos dar tempo ao tempo, porque eles acabaram de acordar, né? Igual você tá. Você acaba de acordar na sua casa de manhã, aí vem alguém lá com uma péssima notícia, vem outro com outra notícia ruim. Imagina o estado que você vai ficar. Acabei de acordar, você já vem com notícia ruim, né? Então, vamos. Deixa eu tomar meu banho primeiro, tomar meu cafezinho, depois você vem com as notícias ruins. Mas deve ser uma situação bastante ruim, né? Pois é. Estar nessa condição ali e começar a tomar consciência do que tem que se fazer, né? E tem que enfrentar. Pois é. E não tem escapatória. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente ao passo que os cadáveres retornavam à imobilidade anterior. Quer dizer, acabou a sessão de ajuda ali, eles voltam aquilo que ele descreve ali, né, mãos e pés se mexendo, eles deveriam sentir toda essa energia, né, chegando neles. Com certeza. Aqueles que estavam em melhores, né, na menos piores condições, acordaram, né, e os que ainda não estavam, né, amadurecidos no momento para isso, foi um comecinho ali, né, talvez mais uma ou duas sessões, mais gente lá comece a acordar, né. Com certeza. Ismael declarou terminadas as nossas atividades da oração. O administrador após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava, você vê. Não é sempre, né, que ele levanta um ou dois e sai correndo. De quase 2.000, você vê? Dois se levantaram. Dos 400 que eles escolheram para dar uma assistência melhor, né? 2 levantaram. Jesus. Porque o trabalho da prece é importante no círculo dos encarnados. Aí é o parágrafo seguinte. Mais importante do que se pode imaginar. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e oração, filho do amor, não é apenas súplica. Não é apenas súplica. É a comunhão entre o que é Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos.
Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além, em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumprimos-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que cada prece impessoal dirigida às forças superiores do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem as esferas mais altas, os elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e exteriorizam em seguida contágios do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Aí ele faz uma descrição daquilo que é a prece, né? O mecanismo, né, de funcionamento da prece. Sim, e o interessante aí é que pro mal também, na mesma intensidade e na mesma proporção. É porque a prece ela é uma emissão mental magnética que pode ser tanto boa quanto ruim. Sim. Então, quando você emite coisa boa, você está conectando com coisa boa. Se você emite coisa ruim, você está conectando com coisa ruim. Sim. Por isso que ele fala aqui que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, você atrai aquilo que você pensa. É isso aí. Então, é como se fosse um imã. Então, se a gente quer que coisas boas aconteçam, a gente tem que disciplinar mentalmente para que a gente não fique pensando coisas ruins. Né? Então, aí a gente vai estar evitando coisas de baixa vibração nos afetar. Então, esse é o intuito da disciplina mental. Tem uma frase que diz: se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que está transmitindo. Sim. Você não está gostando do que está recebendo? Então se liga. Você não está transmitindo coisa boa, não. Muda a frequência aí. É isso aí. Eu até trouxe aqui algumas obras. Se der tempo eu vou passar, mas vou pegar só o do Evangelho, no capítulo 27, que é o Pedi Obtereis. Tem um aqui que é o item 9 desse capítulo, ação da prece, transmissão do pensamento. Então ele fala aqui que a prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Então, se a gente se dirige a pessoas de baixa vibração, nós vamos estar nos dirigindo a esse ser. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Esse livro aí Que livro é esse? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok. É o do capítulo 27. Capítulo 27, né? Sim. Aqui tem um trechinho depois tem o item 10, vou ler só um trechinho aqui do item 10, que é interessante também.
Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera, esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Uhum. Então a gente está mergulhado nesse fluido universal, onde quer que a gente esteja. Então o nosso pensamento, ele irradia por esse fluido universal e vai até onde a gente está pensando. Se nós estamos pensando em Deus, ele se irradia e vai para o universo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Como ele fala aqui, para o além em sentido vertical, né? Sim. Perfeito. Vigiai e orai. Discuta com o grupo sobre o poder da prece. Não falamos ainda. O que você comentou aí, o que está aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Poderoso. Deixa eu ver se eu localizo aqui um outro trecho que é interessante também. Aqui fala assim, esse trecho é desse livro aqui. O passe... Como cura magnética. Como cura magnética. Então, aqui no capítulo 22, que fala sobre passe e oração, fala assim, em comunicação publicada na Revista Espírita, Mesmer Espírito chama a atenção para o extraordinário poder fluídico da prece. A vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual, porque todos sabeis, agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que conforme a ocorrência pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Assim, onde haja um socorro magnético que vise a tarefa de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar e sob a invocação da prece, há sempre auxílio espiritual. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com a respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Com certeza, né? Bate fundo esse texto aí, né? Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar, em porção igual para todos. Mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Por quê? Pergunta número 4. Número 4. Na verdade, no capítulo 24, lá atrás, é uma questão de gradação espiritual, como disse o André também, né? Sim. Você recebe e você consegue espalhar para os outros de acordo com a sua evolução, né? Tá logo em seguida, aí na página 158, logo no começo, né? Concedemos os autistas a força de auxiliar para as porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com as nossas possibilidades e coloração individuais. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas, e as nossas, pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência.
temos aqui uma profunda lição, né? Como já disse, o pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Não podemos, muito legal isso aí. Não podemos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos, né? Isso aí. A resposta está aí, né? Ele fala assim, não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Isso. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Ou seja, ele é pai, mas ele quer que tudo se cumpra conforme as leis universais. A gente não pode simplesmente achar que pode descumprir, né, as leis que regem o universo e achar que Deus vai passar a mão na cabeça da gente e deixar tudo por isso mesmo. Como a gente está acostumado aqui na Terra, né? Exatamente. Não, e ele completa, interessante, compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Ao reencontro dele. Ele está te observando, mas se você não for ao encontro dele, se você não conectar... O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno, né? Pede e receberás, né? Toda a prece é atendida, como nós vimos aí. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos os quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Em nome de Deus. É a questão 5, né? Sim. Ah, sim, é verdade. Em que momento de nossas vidas as respostas de Deus se tornam maiores e mais diretas para nós? Para nós. À medida que intensifica o nosso merecimento. Sim. Aqui a gente pode até fazer uma comparação àquela parábola dos talentos, né? Então, Deus distribui os talentos conforme conforme a capacidade de cada um. E aí, conforme a retribuição de cada um que der, você vai receber de volta aquilo que você demonstrou capacidade, né? Uma coisa é certa, gratidão sempre, né? Não importa o que você receba, tem um motivo. Não adianta se revoltar, né? Se revoltar é a última coisa que você deve fazer. Porque a gente não conhece quais as circunstâncias pelas quais nós estamos passando certas dificuldades, né? Então, a revolta, como diz uma pessoa, a revolta, ela mostra que aquela dificuldade, na verdade, ela não é uma prova, ela é uma expiação, porque se a gente se revolta é porque a gente não quer passar por aquilo. Então, é algo que a gente tem que passar porque é algo que a gente já fez de errado no passado, a gente precisa superar. Como a gente está sempre no erro, misericórdia, meu Deus. Se a gente fosse perfeito, não estava aqui, né? Se fosse com certeza. Eu sempre digo isso. Pô, se eu fosse perfeito, não estaria na vida. Eu estaria lá em cima, no outro plano, entendeu? No plano dos perfeitos. Como você entende a frase, façamos todo bem sem qualquer ansiedade? Ele menciona no último parágrafo, né? Na verdade, eu acho que é você fazer o bem sem esperar nada em volta, nada em troca, né? Sem você ficar ansioso por ver o resultado daquilo, sem você ficar ansioso... Por exemplo, você faz o bem para alguém. Não, agora sim, a vida dele vai ficar boa. Não, você fez sua parte, né? Então, onde você podia ir, você foi. Não, agora que eu rezei, tudo vai melhorar. Calma, né?
Você tem o seu merecimento, né? Então... Façamos todo o bem sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. É isso aí. Né? O lavrador pode espalhar a semente à vontade onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o crescimento e resultados pertencem a Deus. Ou seja... Isso é uma parábola. Isso é uma parábola. Com certeza. Quer dizer, o resultado pertence a Deus desde que não seja o que você está plantando, né? Você está plantando, você vai colher. Não é culpa dele, não. É um plantio, né? Aqui, nesse último parágrafo, o Aniceto conversa com ele, né? E ele fala, ó, tanto com o André Luiz quanto com o Vicente, né? Ele fala, já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam dessa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Ou seja, eles tinham quase 2.000, desses 2.000, só 400 que receberam um atendimento mais especializado. Dos 400, só alguns poucos receberam o sopro, e desses poucos, só 2 que levantaram. Então, quer dizer, de 2.000, o resultado mesmo foi só de 2. Né? Então, o que ele estava falando aqui, pelo que eu entendi, é assim, não fiquem ansiosos em querer que todo mundo já, né, já levante, já dê tudo certo, todo mundo já entenda tudo, né? Não é final feliz igual dos filmes de contos de fada, né? Não vamos esperar resultados assim tão eficazes nesse momento. Vamos aguardar, porque temos aí a eternidade aí pela frente, né? Então, não vamos ficar ansiosos esperando que os resultados vão aparecer logo. Então, vamos com calma, vamos no tempo de cada um, né? Nem todo mundo está preparado, então vamos com calma. Vamos tocando o nosso trabalho e os resultados vão aparecendo de pouquinho em pouquinho, né? De gotinha em gotinha, mas vão aparecer. Fiquem tranquilos. Mesmo que ninguém levantasse ali, né? Mesmo que ninguém levantasse, você tinha feito a sua parte. Sim. Tem 400, como ele disse, né? Há quanto tempo que ninguém levantava? Porque 2 já levantando já foi um grande ganho, porque quantos dias que ninguém levantava, né? Para aí você ver como a coisa é lenta, né? E o tempo, né? O referencial de tempo aí é gigantesco. Por isso que a evolução se mede em milímetros, né? Exatamente. Puxa vida, né? Maior trabalho ali, 1.800, quase 2.000 pessoas, e eles fazendo o trabalho ali da melhor maneira possível. 2 respostas, e as 2 respostas ainda assim, com muito trabalho pela frente, na verdade, né? E se levantaram desesperados, né? Pelo menos tomar consciência da tarefa do porvir ali, né? Nossa Senhora, o cara deve acordar e falar, nossa, eu tenho que cumprir tudo isso? Meu amigo, a jornada é longa. A primeira sensação é que ele está sonhando, né? E é o que eu já falei, ali é um ambiente. Você imagina quantos existem, né? Sim. Pois é. Estamos falando de 2.000 pessoas, mas são milhões, né?
Porque eram 2.000 só naquela colônia. Agora imagina as outras, quantos, né? Nossa senhora, é muito trabalho, hein? Vai se preparando, gente. Que não falta trabalho, hein? Nossa Não, senhora. e eu fico imaginando agora, no momento que nós estamos passando de pandemia, quantos desencarnes, quantas pessoas devem estar chegando lá agora, desesperado, e de repente, e nem se tocou que já desencarnou, outros que se tocaram que desencarnaram estão inconformados. Olha a situação que o povo lá deve estar enfrentando nesse momento. Para lidar com esse pessoal todo, nessa condição, já pensou? Pois é. Poxa vida, meu Deus do céu. O André podia mandar umas noticiazinhas de lá, né? Depois que o Chico foi, ele não estava falando com ninguém, pô. Parou de falar. E aí, André, manda um SMS. Mande notícias do lado de lá, né? Como diz aquela música lá. Um SMS aí pra gente. Tem tanta coisa de Facebook, Twitter, né? Zap aí, pô, internet agora. Vai te mandar aí, André Luiz, Twitter. @ André Luiz. @ André Luiz. Pô. Hashtag. André Luiz, o repórter, Facebook, vai lá. Ó. Rapaz, a gente ri, mas Olha, eu vou te falar, como o Cláudio falou, que não está faltando lá é assunto, meu amigo. Com esse monte de gente subindo aí. Nossa Senhora. A gente nas vibrações, a gente tem que pedir o amparo a esse pessoal socorrista que está lá, porque eles devem estar tendo um trabalhão, viu? Sim, mas você viu, quem mandou a mensagem agora? Eu achei no grupo, desses grupos nossos aí. Sim, eu cheguei a ver. Você viu? Cheguei a ver. Então. Interessante. Mas realmente o negócio deve estar tumultuado lá do outro lado, viu? Mais do que nunca, contribuir, né? Conectar, vibrar, pedir. Sim. Porque aqui, como a gente viu que as orações podem beneficiar essas pessoas que estão nessa situação, a gente também, orando, a gente também consegue contribuir alguma coisa com esse pessoal que desencarnou aí. Está no nosso alcance, na condição que nós estamos, né? Sim. Tem um detalhe, quando você recebe aquele tipo de evento que ele descreveu ali, dos flocos e das bolhas, etc., sempre fica em você, né? Você transmite para os outros, mas uma parte é sua. Dá licença, Senhor. Um pouco é para mim, como a gente fala, vibrar por mim mesmo, né? Sempre no final. Sim. A gente precisa estar bem para poder ajudar. Exatamente. Concorda? Exatamente. Qual mensagem mais te tocou neste capítulo? Eu acho que é a importância da prece, né? Não sei. Bastante, o tópico dela é justamente isso, os efeitos da oração. Então, tudo que diz respeito a isso. Sim. E principalmente você ficar ligadaço que qualquer coisa negativa, você vai encontrar lá um retorno, né? Sim, o negócio você está transmitindo, a hora que você está recebendo, não está gostando, a hora que você está transmitindo. O negócio é refinar o filtro aí, Alexandre. É isso aí, o filtro de frequência aí, procurar umas estações aí, acertar a capacitância aí. Vamos mudar a estação do funk e vamos procurar uma estação de música clássica, né? Tem muita coisa boa, suave aí, né? Que traz tranquilidade, que esse pancadão da vida aí. Você se liga numa coisa, quanta gente nesse mundo de meu Deus tem a capacidade de pedir o mal dos outros, né? Muita gente faz isso. Você imagina a tribulação que é a vida de uma pessoa dessa, porque quando ela se conecta com as forças do mal lá embaixo, que recebe todo esse retorno de chama, como se fala lá na aviação, o cara tem uma vida super atribulada. Nossa Senhora. Porque você está lá falando que fulano se der mal, que aconteça isso, que aconteça aquilo, e estão escutando lá e mandando resposta para você, pô. E, cara, tem muita gente... Infelizmente tem. Nossa Senhora. Nossa, infelizmente, com certeza. Igual essas pessoas que faz, né? Procura aí esses
lugares aí que fazem trabalho contra os outros, você está, vamos dizer assim, criando uma corrente que vai te acorrentar a esse tipo de espíritos. E aí depois é complicado. Não sei se vocês lembram daquele filme, o Ghost. Ghost. Que tinha aquela moça que sim. o rapaz morre, né? Ele morre, depois o rapaz em espírito vai lá. É um filme, né? Foi reprisado milhões de vezes na sessão da tarde, né? E aí o outro rapaz fingia ser amigo dele, que na verdade o cara era traficante, ganhava dinheiro com tráfico e tudo mais. Quando ele morre, não sei se vocês lembram da cena do filme, vem umas sombras no chão e o agarram e levam para baixo. Isso passou ali no... É a representação mais assim palpável que a gente pode passar para os outros daquilo que acontece quando a gente se liga a esse tipo de situação. Então, quando você trabalha para as forças do mal, você vira escravo deles. É verdade. É verdade. Eu acho que é na mesma proporção, né? O que ele fala aqui, acho que é na mesma proporção de que trabalhar para o bem, né? Sim. A minha avó falava assim, ó, quem com porcos se mistura, farelos come, né? Então... Por aí. A vovó era sábia. É isso aí, então, terminamos aí nosso capítulo.